Um garoto da base corintiana pega uma bola na lateral, pertinho da risca, contra 4 marcadores experientes do Atlético Mineiro. O que acontece? Um pênalti e o gol da vitória. Eu tô até agora pensando nesse lance. Um abraço para você que chegou até aqui o meu canal. Eu sou Sérgio Henrique Botarelli, locutor, apresentador e jornalista. E aqui nesse canal você vai ver bastante recortes dos meus podcasts e também bastante análise de futebol, opinião, análise tática também. Hoje eu estou aqui fazendo o primeiro vídeo. Hoje é o primeiro de uma série de vídeos que você vai acompanhar aqui sobre os jogos em que eu trabalho e que eu gosto de opinar e também fazer a minha análise para você opinar também sobre as partidas, tá bom? Ontem, no domingo, o Corinthians venceu a equipe do Atlético Mineiro lá no Mineirão. Uma vitória que, assim, você pode falar, vale 3 pontos tanto quanto as outras. Vale 3 pontos igual qualquer outro jogo do Campeonato Brasileiro. Mas a vitória do Corinthians ontem contra o Galo foi, assim, uma vitória para alavancar a moral do time. É muito valorosa a vitória quando você vence um time que é forte, candidato ao título, jogando fora de casa e nas circunstâncias em que a partida se apresentava. O Galo abriu o placar logo no começo do jogo, aos 8 minutos, com o Keno, que fez um golaço na estreia do Carlos Miguel, que nada pôde fazer, um goleiro alto, não conseguiu chegar na bola, uma envergadura impressionante, e mesmo assim não chegou numa bola que foi na forquilha no chute do Keno da entrada da área. Depois, o Galo não conseguiu criar grandes oportunidades, até porque o Hulk não estava num bom dia nesse domingo. O Hulk não fez uma boa partida, errou tudo que tentou e o Galo estava num dia de poucas inspirações para armar o time. O Corinthians não muito diferente. Estava com o William ainda um pouco baqueado, dava para perceber que ele estava com medo de machucar o ombro, não entrava muito em divididas, até com medo de poder deslocar de novo e ficar mais um tempo fora do time. Estava com o Fagner bastante fora de ritmo, dava para perceber que o Fagner ainda estava fora de sintonia em relação ao time e aquilo que ele pode apresentar. Michael e Duqueiroz, 2 bons volantes do time do Corinthians, não estiveram num bom dia também, atuaram mal. Duqueiroz errou passes que não está acostumado a errar, então foi um jogo de pouca inspiração técnica, até que aos 35 minutos o Fagner desceu. Numa das poucas descidas do Fagner para o campo de ataque, ele achou um cruzamento em que o Fábio Santos buscou uma bola nas costas. A bola já tinha passado do Fábio Santos, ele buscou, conseguiu cabecear no canto do Everson e empatou o jogo. A partir daquele momento que se desenhava na partida, pelo menos na minha cabeça, que estava narrando aquela partida pelo canal da Rádio Riso da Bola, era de que o Corinthians tentaria segurar o empate. Pensei comigo, o empate fora de casa é um bom resultado para o Corinthians, vai sofrer uma pressãozinha agora de final, que é normal, o Galo jogando com o apoio da sua torcida, um Mineirão lotado, o Corinthians vai tentar segurar. Era isso mesmo, porém num contra-ataque, num ataque que não era promissor, o Giovani, que tinha acabado de entrar, recebe uma bola na linha lateral e contra 4 marcadores, pensei eu, ele vai segurar a bola, vai esperar a passagem do Fábio Santos ou uma chegada do Maicon ali pelo meio de campo. Negativo. Giovani, com toda a personalidade e coragem, pegou a bola e foi para cima dos marcadores. Se perdesse, não estaria nem aí. Era um ataque que ninguém dava nada. Passou por 2 marcadores e sofreu um pênalti do Júnior Alonso, que o árbitro... Hoje eu não vou falar de arbitragem não, gente, mas eu vou fazer um vídeo especial sobre a arbitragem no Brasil, que me preocupa bastante, tá bom? Depois, com mais detalhes, eu vou falar sobre isso, dar minha opinião aqui, quero a opinião de vocês também. Mas o árbitro demorou uma enormidade para entender o lance do pênalti, precisou ir até o VAR, no lance que ele estava muito perto para enxergar um pênalti claríssimo em cima do Giovani, cometido pelo Júnior Alonso. Ali houve uma mudança na partida. Aí o Fábio Santos bateu o pênalti com toda a categoria, o Everson ainda esperou para a definição do Fábio Santos. Eu, contra um batedor como o Fábio Santos, jamais esperaria. O Fábio Santos raramente bate um pênalti no meio do gol, ele sempre busca os cantos altos dos goleiros, que é onde é mais difícil de pegar. Ele
preferiu esperar, né, a batida do Fábio, não conseguiu chegar na bola, apesar de ter esperado a batida do canto. Fábio Santos bateu com muita categoria e virou o jogo. A partir dali desmantelou o time do Galo, a torcida do Corinthians cresceu no Mineirão, o Corinthians ganhou um gás, né? O gol da virada deu aquele gás pro time do Corinthians na final da partida, conseguiu segurar bem ali atrás. O Corinthians que fez um jogo em que as descidas dos laterais não funcionaram, porque o time do Galo joga com dois alas, o Mariano de um lado e o Guilherme Arana do outro, jogam muito avançados. Quando o Galo tem a bola, quando o Atlético sai com a bola do campo defensivo, o Alan, ele vira praticamente um líbero, jogando entre os dois zagueiros e fazendo a armação do time. O Jair, ele sobe um pouquinho mais, ele avança um pouquinho mais, passa do meio de campo para poder receber essa bola e deixar o Nacho bem avançado, bem perto da área. Nisso, os dois laterais do Galo sempre sobem muito. Eles não conseguem fazer com que o time adversário libere seus laterais para jogar no ataque. Então, o Corinthians, que tem laterais que apoiam, principalmente do lado direito, com o Fagner, ontem jogou com o Fábio Santos, que é um lateral que fica um pouquinho mais, o Lucas Piton avança mais, o Fábio fica um pouquinho para poder liberar o Fagner, né, e poder fazer a cobertura num possível contra-ataque. Ontem nem o Fagner avançou muito ao ataque. Uma das poucas avançadas ele conseguiu fazer o cruzamento do gol do Fábio Santos de cabeça. Portanto, era um jogo em que o Corinthians não conseguiu atacar muito pelas laterais. Porém, conseguiu se fechar bem. Nem Fagner nem Fábio Santos subiram muito, mas eles fecharam muito bem ali as laterais contra Mariano e Guilherme Arana. Pouco o Galo conseguiu inspiração para poder atacar pelas laterais do campo. O Atlético tentou mais os ataques centrais, os ataques pelo meio, com Nacho e Hulk, que veio buscar a bola bastante ali no setor de meio de campo, mas também não conseguiu armar bem o time. O Keno talvez tenha sido ali o jogador mais interessante do Galo, aquele que atrapalhou mais a defesa do Corinthians, jogou muito bem, além de ter feito um golaço no primeiro tempo. Corinthians foi um time de pouca inspiração, como eu já disse, o meio de campo não funcionou legal, o trio de meio de campo do Corinthians ontem não atuou bem, o Juliano já não vem bem há algum tempo, Maicon e Duqueiroz, que tem jogado bem, nesse domingo também não atuaram legal, o Duqueiroz, como eu disse, errou muitos passes, o Maicon apareceu pouco para o jogo, então foi um jogo de pouca armação, pouca inspiração técnica, mas essa vitória de virada do Corinthians, um achado no Mineirão, pode elevar a moral da equipe. Corinthians agora tem no meio da semana o Atlético Goianiense, já nesta quarta-feira, jogando fora de casa lá na Arena do Dragão em Goiânia. É o jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. E essa vitória contra o Galo é uma vitória para dar moral. Aquela que ensina ao time que ele pode ir mais, que ele pode ir além, que ele pode buscar um título, por exemplo, do Campeonato Brasileiro. Claro, não estou aqui todo empolgado achando que o Corinthians vai trazer uma tríplice coroa. Isso não deve acontecer, é muito difícil. O Corinthians não tem elenco, o elenco do Corinthians não tem a idade necessária para conseguir tantos títulos numa temporada, mas quem sabe possa ir buscando o Palmeiras no Campeonato Brasileiro. O Palmeiras, claro, franco favorito, ainda mais agora que já está eliminado da Copa do Brasil, pode focar um pouquinho mais em Libertadores e em Campeonato Brasileiro, é franco favorito ao título do Brasileirão, mas pode sofrer ali o incômodo do Corinthians, que vem logo atrás. A diferença ainda é grande, 4 pontos é bastante coisa para um time qualificado contra o Palmeiras, mas se o Corinthians conseguir se manter ali na ponta da tabela, entre os 3 primeiros colocados, numa possível eliminação nas Copas, na Libertadores ou na Copa do Brasil, o Corinthians ainda pode ter fôlego para buscar no Campeonato Brasileiro. E essa vitória é aquela vitória que dá moral, que dá confiança, que mostra ao time que ele pode, que ele tem força, que ele tem qualidade, que tem a torcida muito forte para levar o time para frente. Agora, foco total na Copa do Brasil. O Atlético Mineiro vai descansar, pode focar um pouquinho mais no jogo do final de semana no Campeonato Brasileiro. O Corinthians agora vira a chavinha, vai contra o Atlético Goianiense para trazer, quem sabe, um bom resultado, um empate ou até uma vitória de Goiânia para jogar tranquilo no jogo de volta, que é daqui quase um mês na Neoquímica Arena, tá bom? Por hoje eu fico por aqui, espero que você tenha gostado dessa análise. Se não é inscrito no canal, inscreva-se, ative o sininho para receber as notificações das análises que eu faço por aqui, também dos recortes dos podcasts que eu vou jogando aqui no canal, tá bom? Principalmente comente, não curtiu, curta, mas principalmente comente aqui, coloque a sua opinião aqui embaixo. Eu quero saber o que você achou da vitória do Corinthians contra o Atlético Mineiro e também do restante da temporada do Timão daqui para frente. Um grande abraço, a gente se vê por aí. Tchau!